Considera-se uma pessoa corajosa? Então veja bem a lista que preparamos para si e prepare-se para visitar 10 locais assombrados. Se tiver coragem. Se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gosto e subscrever o canal. Palacete de Marcos Gomes, Vila Nova de Gaia. Não há lista de lugares assombrados em que este palacete não figure. Manuel Marques Gomes foi um empresário português que fez fortuna no Brasil no início do século XX. Quando regressou, mandou construir um bonito casarão à beira do Douro. Mas os filhos, que eram 13, desentenderam-se durante o processo de partilhas da herança e rapidamente o palácio caiu em ruínas, e a vegetação exótica tomou conta do edifício, que entretanto foi pilhado e incendiado. Em Histórias de um Portugal Assombrado, Vanessa Fidalgo faz o seguinte relato: saiam daqui, vão-se embora. Vociferou uma voz metálica grotesca assim que os elementos da equipa de investigação de fenómenos paranormais Time Normal passaram o registro da EVP pelo software de limpeza de ruídos. A gravação fora feita poucas horas antes, no interior do Palacete de Marques Gomes, uma antiga mansão abandonada e prostrada aos pés do Rio Douro, na margem de Vila Nova de Gaia. Era a prova de que as almas do outro mundo existem e andam por aí. 2. Casa do Diabo, Felgueiras. Na Lixa, em Felgueiras, existe uma casa, agora em ruínas, a quem o povo chama a Casa do Diabo. Reza a história que está assombrada e que um casal de agricultores que lá viveu 3 ou 4 anos passou por situações inexplicáveis. O casal, que não tinha filhos, trabalhava na terra e a mulher fazia ainda alguns bordados para ajudar no orçamento familiar. Certo dia, quando acabou de bordar uns panos que lhe teriam sido encomendados, deixou-os num dos quartos da habitação, dobrados e passados a ferro. No dia seguinte, quando se preparava para entregar a sua encomenda, se dirigiu à divisão onde tinha deixado os panos. Estes estavam todos cobertos de urina e renascidos. Na casa só estavam ela e o marido, o que a deixou perplexa. Conta quem sabe que nesse quarto da Casa do Diabo se passavam fenómenos sobrenaturais, objetos que voavam e móveis que se arrastavam sozinhos. O casal acabou por abandonar a propriedade, amedrontados com a situação. 3. Sanatório de Montalto, Valongo. Foi construído em 1910 com a finalidade de abrigar doentes com tuberculose. Hoje, parece que esses doentes ainda se mantêm por lá, pelo menos é isso que afirmam alguns dos relatos deste lugar tão assustador. Barulhos e vultos parecem ser uma constante neste lugar. Ativo entre 58 e 75, este edifício onde se tratavam doentes com tuberculose tinha apenas 50 camas quando abriu as portas, mas consta que chegou a acolher 350 pacientes em simultâneo. Há histórias de negligência e maus tratos documentadas, e muitas delas terminaram em mortes terríveis, segundo alguns pacientes que lá estiveram internados. Depois da denúncia dos abusos, o sanatório foi deixado ao abandono. Foi pilhado, vandalizado, serviu de lugar para a prática de rituais satânicos e incendiado várias vezes. Conta-se por portas travessas que os espíritos dos doentes tuberculosos ainda deambulam pelos corredores e assombram quem lá entra. 4. Sanatório dos Ferroviários, Serra da Estrela. Está lá em cima, a mais de 1000 metros de altitude, e mostra-se vaidoso a quem lhe põe o olho. Custa acreditar que o hotel de luxo aberto desde 2014 tenha nascido das raízes de um sanatório que acolheu trabalhadores tuberculosos na Serra da Estrela. O ar puro da Serra foi mote para, em 1944, ser inaugurado o Hotel Hospital. Ali terão morrido nas centenas de pacientes que não resistiram à doença. Com o tempo o sanatório acabaria por cair no esquecimento e ficar em ruínas. Não admira que a fama de edifício assombrado ganhasse vida própria. Dizem que os espíritos atormentados dos doentes que ali viveram e morreram deambulam pelos corredores do antigo sanatório que, entretanto, deu lugar à pousada, após uma intervenção profunda a cargo de Eduardo Soto de Mora, Prémio Pritzker 2011. Apesar das histórias, não existe registro de queixas dos hóspedes que aí já pernoitaram, num dos 90 quartos da novíssima unidade. 5. Palácio de Valenças, Sintra. O Palácio Valenças, em Sintra, a antiga residência do Conde de Valenças, tem vindo a ser referido num livro sobre casas assombradas de Portugal, por nele se relatar a história do fantasma de Palmira, uma serviçal do Conde, que, apaixonada por ele e por um amor impossível, lá se terá suicidado. Com o passar dos anos, a Câmara de Sintra instalou aí a biblioteca, e tendo uma Palmira, antiga empregada, habitado numa zona inferior do edifício durante alguns anos, quando esta faleceu, funcionários mais brincalhões, a fim de assustarem os colegas,
começaram a pregar partidas em torno do seu suposto fantasma, provocando o ranger de tábuas ou manipulando os relógios, dando a impressão de os ponteiros andarem sozinhos. O boca a boca conduziu à pitoresca história que hoje consta de alguns livros, e que, diga-se de passagem, conferem um perturbante mistério a Sintra, para azar da pobre Palmira, eternamente condenada à alma penada. 6. Castelinho de São João, Estoril. O Castelinho de São João do Estoril, situado na linha Cascais, em São João, e bem pertinho do mar, estará para sempre associado à paranormalidade. Diz quem já visitou a casa, que as ondas do mar produzem um barulho medonho dentro da habitação, o que só por si torna o local bastante assustador. Por detrás dos relatos de arrepiar poderá estar a história de uma menina cega, que morava numa casa perto do castelinho, e que terá caído acidentalmente das arribas. Porém, há quem diga que esta menina, que morreu na falésia, era a filha dos primeiros proprietários do castelinho. Há quem conta então, que uma menina, com uma boneca na mão, passeia pelos muros da propriedade. Diz-se que ao longo de vários anos muitos foram os proprietários desta casa, mas todos acabaram por abandoná-la, com receio daquilo que por lá passava e porque sempre viam a sua família envolvida em alguma desgraça, facto que atribuíam aos poderes maléficos daquela habitação. 7. Casa Amarela, Ovar. Sobre esta misteriosa casa situada no norte, correm duas versões sobre os fantasmas que por lá habitam. A primeira conta que lá vivia um pai com a sua jovem filha, e que esta começou a namorar às escondidas do seu progenitor. No entanto, o pai encontrou os dois namorados inesperadamente, e enraivecido atirou-os a um poço. Consta também que dias depois desta desgraça, o pai foi encontrado enforcado no poço. A segunda versão diz que naquela casa vivia um empresário de sucesso, que acabou por perder tudo devido a negócios arriscados. Quiseram também retirar-lhe essa mansão onde vivia para pagar dívidas, mas ele recusou-se a sair e acabou por se matar na propriedade. A história conta que quem adquire esta casa, de lá sai rapidamente, assustados com os fenómenos paranormais da habitação. Há quem diga também que já se tentou demolir a Casa Amarela, mas que as máquinas se desligaram, sem explicação, não conseguindo concluir os trabalhos. 8. Casa das Pedras Cascais. Situada na parede, no concelho de Cascais, esta moradia construída no século XX, com conchas e pedras de praia, tem sido alvo de muitas conversas que relatam situações assombradas, que as luzes se apagam e acendem, que os vultos nas janelas são uma constante e que as portas e as janelas batem constantemente. Quem por lá passa diz que a casa está desabitada e que ninguém quer comprar, porque os fantasmas atormentam quem já tentou ocupá-la. Mas a Casa das Pedras é habitada por Fernando Benedito Azevedo Gomes, de 91 anos, e pelo seu irmão, João Paulo, também nonagenário. A moradia foi mandada construir pelo seu avô, o capitão Manuel de Azevedo Gomes, em 1930, que tinha uma paixão enorme pelo mar e ali tentou recriar um ambiente que lhe fizesse lembrar o oceano. Inicialmente, esta propriedade servia de casa de férias para a família de Fernanda, o que explica o facto de poucas pessoas conhecerem as pessoas que a habitavam. 9. Palácio Bolsejur, Lisboa. O Palácio do Belcejur foi mandado construir, pela Viscondessa da Regaleira em 1849, na Quinta Campainhas. Adquirida posteriormente pelo Barão da Glória, sofreu algumas modificações, tendo sido a fachada do palácio revestida a azulejo e o jardim aumentado. Por sua morte, os seus sobrinhos e herdeiros encetam uma profunda remodelação dos interiores, contratando para empreender os irmãos Bordalo Pinheiro, Maria Augusta, Rafael e Columbano, e o decorador Francisco Vilaça. Relatos de alguns empregados afirmam que o Barão da Glória ainda anda por lá a fazer das suas. Os livros e arquivos aparecem constantemente em lugares onde supostamente ninguém os colocou, e os barulhos estranhos também fazem parte desses relatos assustadores. A visita ao jardim e palácio é gratuita, mas deve-se ter muito cuidado porque dizem que está mal assombrado e que por lá andam as almas penadas dos antigos proprietários, apoquentando os pobres mortais. 10. Teatro Bacute, Porto. O Bacute foi palco de um dos espetáculos mais horripilantes a quem Victor assistiu. Mandado construir pelo alfaiate portuense António Pereira Bacute, na antiga Rua de Santo António, hoje Rua 31 de Janeiro, esta sala de espetáculos foi inaugurada com um baile de carnaval a 13 de fevereiro de 1859. A 21 de março de 1888, deu-se a tragédia. O edifício foi consumido por um incêndio que matou mais de uma centena de pessoas.
Segundo a imprensa da época, a origem do fogo esteve numa gambiarra, que incendiou o pano de boca e o palco, propagando-se depois para a sala. O pânico instalou-se e foram muitos os que não conseguiram chegar às portas de saída. Contou-se, durante muito tempo, que ainda era possível ouvir pancadas nas portas e que camarins se abriam sozinhos. Agora no local existe o Hotel Teatro.